Boa noite, gente, tudo bem? Resolvi fazer um videozinho, porque às vezes só ficar falando é ruim, e para escrever essa é muita coisa. São algumas orientações agora para a festa, para a solenidade do batismo do Senhor, que acontece nesse nosso próximo final de semana, encerrando o tempo do Natal, né? E depois também algumas outras orientações. Então vamos lá, para ser bem rapidinho. Então, como eu disse, essa festa do batismo do Senhor, ela encerra o tempo do Natal, que começou para nós no Natal, né? Então, a gente teve nesse tempo, nós tivemos várias solenidades. Então, o Natal, Sagrada Família, Epifania, que foi no final de semana passado, e agora a festa do batismo do Senhor, que por acontecer no domingo, então se torna a solenidade do batismo do Senhor. Até às vezes é meio estranho, porque a gente está falando de tempo de Natal, e aí a gente vai se encontrar com Jesus aos 30 anos, lá no Rio Jordão, sendo batizado por João. Mas por que tudo isso? Porque daí é o início da missão. Então, se encerra um ciclo e começa, então, o ciclo da missão de Jesus. Mas é interessante também que nesses próximos domingos, tanto agora no domingo do batismo, como depois, nos próximos domingos do tempo comum, se a gente for observar bem, nós temos outras epifanias. Então, o que é a epifania? É a revelação de Jesus. No domingo passado, Jesus se revelou aos magos, ou seja, ele se revela a todas as nações. Agora, no próximo domingo, ele se revela ao Pai. O Pai aponta: esse é meu filho muito amado, escutem todos o que ele diz. E depois ele vai se manifestar nas bodas de Caná, então ele se manifesta publicamente, e assim vai acontecendo, vai chamar os apóstolos, vai se revelar aos apóstolos. Então são várias epifanias. Então, se a gente for olhar bem, não termina uma coisa e começa a outra, é uma continuação. Mas encerrando então esse tempo do Natal, nós nos deparamos com Jesus no Rio Jordão, sendo batizado e dando início à sua missão. O batismo de Jesus não é o batismo que nós recebemos outro batismo, mas agora não vem ao caso isso, não vou entrar nisso agora não, tá? Essa é uma missa em que é propícia para a gente cantar, por exemplo, o sinal da cruz. Só que se a gente for cantar o sinal da cruz, gente, cuidado para vocês não caírem naquela heresia que a gente já conversou tanto, que eu não vou repetir agora. Se alguém tiver alguma dúvida, depois manda lá, tá? Manda, né? Coloca lá no grupo. Mas, por favor, em caso de dúvida, então não canta. Reza e pronto, acabou. Mas seria um dia propício para isso. Outra coisa, outro gesto litúrgico que seria interessante a gente fazer é substituir o ato penitencial pela aspersão e pela renovação das promessas do batismo. Aí, nesse caso, tem que fazer o seguinte: não tem ato penitencial ali no início da missa, tá? Temos, então, a saudação, né, o sinal da cruz, se for cantado ou for rezado, passamos para o Glória, e aí, lá depois da homilia, aí a gente vai ter a aspersão e a renovação das promessas do batismo. Na liturgia diária, que chegou já, né, eu estava esperando que ela chegasse até para compartilhar aqui com vocês. Lá na página 47 e 48 tem isso certinho, tá bom? Então tá aqui, tem a profissão de fé, que daí no caso também não será feita, porque daí ela também, nós vamos fazer então a renovação das promessas do batismo. Então até colocado assim, ó, lá na página 47 está assim, tá? A profissão de fé, aí tem uma letrinha vermelhinha, né, pequenininha, a nossa rubrica, né, que tá ali assim, ou após a homilia, daí vem a renovação das promessas do batismo, daí a gente faz a renovação, e depois a aspersão, acho que eu tinha falado o contrário, né? Então, primeiro a renovação das promessas do batismo, e aí a aspersão. Quanto à aspersão, deixa eu falar o seguinte, quando a gente faz a aspersão, a gente não estudou muito a questão da aspersão, né? Mas ela também possui antífonas. Então, na liturgia, é tudo certinho, é tudo encaixadinho.
É a gente que depois, assim, foi colocando umas outras coisas, foi inventando toda coisa, e daí o negócio foi destrambelhando e saindo e a gente se perdendo. Mas a aspersão, ela também tem antífonas. Existem 3 antífonas para o tempo pascal e depois outras 2 antífonas e um hino para o não tempo pascal. Então, é dividido nesses 2 tempos. Então, algo que é para o tempo pascal, por exemplo, aquela que a gente gosta, né, do via água, né, que saía, do trono, essa é uma das antífonas do tempo pascal. Então, agora a gente não está no tempo pascal, a gente está no tempo do Natal, tá? Então, daí a gente tem 2 antífonas e tem um hino. Aqui na liturgia diária, tem uma sugestão de música que contempla uma dessas antífonas e o hino. Então, fica essa como uma sugestão, assim, bem litúrgica mesmo. Tem aqui a referência, também nas letrinhas vermelhas, pequenininhas, aqui da rubrica, tá? Que está na página 47. Aí tem aqui a referência do CD, tá? De onde vocês têm essa música, daí tem a letra da música aqui. Se vocês procurarem no YouTube, só digitar o nome do CD ou o nome da música, vocês vão aprender, é bem facinho. E vocês conseguem também, coloca o nome do CD, vai abrir a partitura, vai abrir as cifras para vocês, porque é uma música antiga já. Então não tem problema nenhum. Agora há pouco mesmo eu fiz isso aqui e deu certo. Não quer cantar essa? Não tem problema nenhum. Mas que seja uma que seja baseada nessas antífonas, ou em uma ou em outra, e no hino. Né? Então, tem essas duas. A primeira antífona para fora do tempo pascal é essa aqui: Aspergi-me, Senhor, e serei purificado. Lavai-me e serei mais branco do que a neve. Essa é uma. Então, um canto que lembre isso daqui, que cante isso daqui. Ou essa, antífona número 2. Derramarei sobre vós uma água pura, sereis purificados de todas as faltas e vos darei um coração novo, diz o Senhor. Também acredito que muita gente já se lembrou de um monte de música. E aí a gente tem o hino. O hino é retirado da carta de São Pedro, da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, reservada para nós no céu, salvação que será revelada no último dia, que é o que está aqui. Eles foram, assim, muito fiéis ao texto. Então, a música, ela tem a primeira antífona, Aspergi-me, Senhor, serei purificado, e depois entra no hino. Então, é interessante que vai escolher uma outra música que vocês tenham em mente essa ideia, tá? Não outra. Por favor, a gente já estudou também, né? Uma música que a gente cantava muito, né? Já estou falando cantava, que não é para cantar mais, tá bom? Por exemplo, aquela do Padre Zezinho, tá? Que ele já avisou que as músicas dele, a maioria, não são para ser cantadas na missa, para ser cantadas em outros momentos, mas não são litúrgicas. Essa é um exemplo. Então, se, por exemplo, a gente canta assim, né? Que aquela da água lá, que fala assim, que todo dia me batizas outra vez. Como assim, todo dia me batizas outra vez? É um só batismo. O contexto da música é outro. Posso cantar no encontro, posso cantar na catequese, posso explicar o sentido, mas para a liturgia não serve, é um só batismo. Nós professamos um só batismo. Então não tem isso de todo dia me batiza outra vez. Ah, mas ele quis dizer outra coisa. Realmente, ele quis dizer uma outra coisa, mas não para o momento da liturgia. Então, tomem cuidado. Então, por isso que a gente segue as antífonas, que daí não tem erro, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, isso aqui está no missal. Então, é só pegar lá no missal, né, ver lá onde que fala da aspersão, daí tá tudo colocadinho lá certinho, e aí não tem erro, tá? Em relação ao canto de entrada e canto de comunhão, a gente já sabe, vamos seguir as antífonas, né, vamos seguir a essa proposta do evangelho, da festa do batismo do Senhor. Em relação ao canto de ofertas, eu também pediria para vocês o seguinte, que vocês, ao escolherem o canto de ofertas, também pensassem nesse espírito dessa festa, da festa do batismo do Senhor. Então, não escolham cantos sem fazer as leituras. Leiam as leituras, leiam as orações, entendam o que é essa festa, para escolher esses cantos.
E o canto de ofertas também não pode fugir disso. Eu não posso mais escolher um canto de oferta porque ele fala simplesmente de pão e vinho. É muito pouco. A gente está dando coisa pobre para o povo. Não é isso. A gente tem que dar mais. Então, o que, que a liturgia está falando para a gente? Ela está falando de serviço, ela está se falando de missão, de se colocar, né, a serviço. Então, pensa nesse sentido também, no canto de ofertas. No canto final, a mesma coisa, né? Um canto de envio, um canto de missão, né? Pelo batismo recebi essa missão. Olha coisa, outra coisa bonita também, né? Então, pense nesse sentido desses cantos, né? De que falam sobre isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma coisa, eu tenho muitas sugestões. Quando é assim, festa, solenidade, a gente tem muita sugestão. O problema maior vai ser quando voltar agora o tempo comum. E o tempo comum, que comum não é simples, né? No comum não é sinônimo de simples, aí complica um pouco, porque daí a gente tem mais dificuldade na escolha do repertório. Aí fica um pouquinho mais complicado. Mas para festa, é só digitar. Quem tem, né, entra no YouTube, em alguma outra rede, coloca lá, canto de entrada, batismo do Senhor. Chove. Não? Canto de ofertas, batismo do Senhor. Chove. Então não tem tanto problema assim. É só a gente, né, pesquisar um pouquinho, estar imbuído desse sentido das leituras, das orações. Leiam as orações lá do Padre. Oremos, né? Principalmente o primeiro, né? A oração da coleta. Lê aquilo ali para vocês pegarem o sentido, e daí a escolha do canto vai ficar bem mais fácil. Outra coisa também, nesse dia é interessante a gente valorizar também o Cordeiro de Deus, porque é aquela frase de João, né? Eis o Cordeiro de Deus. Só que daí a gente também tem que pensar o seguinte, quando a gente canta ou a gente reza, o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, lembrando que é o pecado, não é os pecados. Jesus não tirou os pecados do mundo, ele tirou o pecado. Qualquer oração que a gente vai fazer, lá no Glória, por exemplo, é o pecado, tá? Nesse momento do Cordeiro, o que, que a gente está fazendo? A gente está lembrando aquilo que João fez. E o que, que João fez? Apontou. É para olhar. Aquele é o Cordeiro. Esse Jesus aí é o Cordeiro de Deus. Então, qual que é a parte mais importante dessa oração ou da música que a gente vai cantar? É dizer que aquele é o Cordeiro. O que infelizmente acontece nas nossas composições? A gente tem uma repetição dessas músicas muitas vezes, né? É difícil a gente achar uma música que realmente seja a letra do Cordeiro. E o que é a letra do Cordeiro? Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Repete isso. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. É essa a letra. Então, as músicas deveriam musicar essa letra, sem acréscimo, sem decréscimo, sem inversão. Não tem exceção. Né? Tem gente que às vezes fala assim que não gosta de estudar a língua, por exemplo, português, tem muito, toda regra tem exceção. Não, na igreja não tem. É essa a letra que deve ser musicada, tá? E aí o que acontece? Às vezes os autores, por falta de estudo, por não conhecerem, né? Não vejo que ninguém faça isso por maldade. Mas o que acontece? Existe uma repetição enorme lá do quê? Justamente do tem de piedade de nós. Tem de piedade, 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 piedade. E às vezes não põe nenhum de nós, não é piedade, piedade. Não, e sendo que o foco nesse momento é mostrar o Cordeiro. Então, também peço para vocês. É difícil, né? Eu tinha uns 500 cordeiros, reduzi lá para uns 2 só, né? Na minha pasta de música lá. Por quê? Porque o importante nesse momento é você, ó, eis o Cordeiro de Deus. E o que vem logo depois disso, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é isso? Então, é a parte mais importante. Então, se vocês forem cantar também, que é um dia propício para que se cante, então, cuidado com a melodia escolhida. Então, que seja uma melodia que cante exatamente a letra, ou que pelo menos não tenha esse monte de repetição, e nessa repetição ainda não tem de piedade de nós, que não é esse o foco no momento, tá? Então, lembra, a melodia tem que servir a letra, e não o contrário. Então, quando a gente for fazer uma melodia, porque a gente também pode musicar, a melodia tem que estar a serviço da letra. Se eu tenho que repetir palavras para completar ali uma linha melódica, essa melodia não serve, porque a letra
tem que estar sempre acima. A melodia está a serviço da letra dentro da liturgia. Se for uma outra música que eu quero compor, uma música religiosa, daí não tem problema nenhum. Mas em outro contexto, não, tá? Eu vou parar por aqui, tá quase dando 20 minutos. Só o seguinte, na semana que vem, de segunda a sexta, todos os dias, ali 15 para as 8 mais ou menos, dando um tempinho para quem vai à missa, tá? Eu vou passar uma aula que eu tive no ano passado. Foi um curso que eu fiz. Na verdade, são 6 aulas. Então, vão ter 5 dias, não sei como é que eu vou fazer ainda, né? Mas cada dia falando sobre um canto da missa. Então, a gente vai começar na segunda-feira com o canto de entrada e assim por diante. Vou fazer aqui de casa, tá? Vou fazer passando para vocês, vou abrir o Google Meet. O que eu peço? Que vocês se organizem para pelo menos uma pessoa da equipe de música, pelo menos, assistir. Se às vezes a pessoa não está aí, está viajando, não tem ninguém, mas assim, olha, cada equipe de música tem ali 3, 4 pessoas. Se não der para ver todo dia, então organiza. Segunda-feira, quem que pode assistir? Terça-feira, quem que pode assistir? E que depois isso seja repartido, seja partilhado ali no grupo de vocês, tá? Eu vou fazer isso mesmo que tenha uma pessoa só, tá? É um material que eu tenho e que foi pedido para que a gente não publicasse esse material. Então, eu vou ser bem fiel àquilo que foi pedido, que a gente não publique. Então, foi falado assim, que a gente poderia até apresentar em reuniões, fazer estudos a partir disso, mas não era para ele ser publicado. Então, eu não vou publicar em lugar nenhum, e essas reuniões também não ficarão gravadas, tá? Vou, então, de segunda a sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 15 para as 8, né, daí eu abro um Meet todo dia, e a gente, então, daí faz essa partilha. Semana que vem não tem estudo bíblico na terça-feira, então a gente faz isso aí na terça-feira também, tá? Eu gostaria que vocês dessem só um ok lá no grupo, para eu saber se essa mensagem chegou ou não. Ficou um pouco longo, 20 minutos, mas daí vocês podem assistindo devagarinho e dar um recadinho para mim, tá bom? Então, ó, fiquem com Deus. Boa solenidade do batismo do Senhor.